eu sou a Laís e esse episódio aqui do Lado da Lá tá incrível. Eu tô com uma amiga, ela é ex-bailarina do Faustão, a gente trabalhou bastante tempo no Faustão juntas e agora ela é empreendedora, uma mulher de Deus e eu tô com ela, Ju Alimon, maravilhosa. Amiga, que bom que você veio ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história, que é uma bênção na minha vida, na vida de várias pessoas, né? A gente já viveu coisas muito lindas com Deus, né? E uma curiosidade que todo mundo tem, né? Que é como você entrou no Balé do Faustão. Olha, primeiramente, amiga, é um prazer ter me convidado. É um prazer estar aqui, um prazer trazer o meu testemunho para todo mundo conhecer. Inclusive, eu tô para contar meu testemunho faz tempo. Amém. O pessoal fica me pedindo e eu tô nessa, mas enfim, Deus preparou esse momento. E vai ser um prazer compartilhar com vocês, tem bastante coisa pra falar. Então fica ligadinho, gente? Você que tá procurando aí, esperando o testemunho da Ju Alimon, fica grudadinha aqui nesse episódio que ela vai contar tudo pra gente aqui. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi esse encontro, como que você entrou no Balé da Faustão, que é uma curiosidade também de muitas pessoas, que eu tenho certeza disso. Bom, antes de falar como eu entrei no Balé da Faustão, vou voltar um pouquinho antes pra você, pra todo mundo entender como que eu cheguei até no Balé do Faustão, né? Eu sou de Pirassununga, interior de São Paulo. Morei com minha família lá durante 14, 13 anos. Desde que eu nasci eu morei lá. Em 2015 eu vim para São Paulo, mas morei lá, meu pai era militar da Força Aérea, então a gente morou dentro da base aérea durante toda a minha infância. E eu não tive eu não tive uma infância assim, que nem normalmente as pessoas têm, né? De lembrar da infância e querer voltar para a infância. A minha infância, assim, a minha criação foi uma criação muito rígida, muito dura, onde para aprender, para me corrigir, era tomado algumas providências assim, não tão normais. Mas bem mais rígidas. Como que eram essas providências? Então, quando aquela coisa, né, de criança apanhar, de criança ter que aprender na base da mão, né, da cinta, mas era um pouco mais além, assim, era um pouco mais pesado, sabe, essa forma de me corrigir. Eu era uma criança e para me corrigir eu sofria castigos que para uma criança era muito pesado. Enfim, cresci assim, eu cresci conhecendo Deus, Jesus, de ouvir falar. Eu não gosto de falar de religião, porque eu acho que Jesus nunca pregou religião. Ele pregou a palavra de Deus, ele veio para ensinar a gente que Deus queria, né? O amor, né, os mandamentos, enfim, ele veio para ensinar a gente algo. Ele não veio para dividir as pessoas em religiões. Então, não quero falar de religião, porém, na minha infância, até chegar em São Paulo, durante muitos anos, eu era praticante da igreja católica. Então, assim, eu ia por uma cultura, por um dever, né, de estar lá todo domingo, mas eu nunca entendi a palavra de Deus, eu ouvia sobre Jesus assim, mas eu não tinha intimidade com Deus, zero. Então eu não conhecia a paternidade de Deus, zero paternidade. Então a minha paternidade, a minha criação já foi um pouco assim, distorcida, meio prejudicada. Então isso me prejudicou muito lá na frente a conhecer a paternidade de Deus, porque quando você tem uma criação um pouco distorcida, um pouco ruim, um pouco pesada, espelha a sua visão com Deus. E você tinha quantos anos? Assim, eu nasci em Pirassununga, cresci lá e desde que eu nasci até sair de lá, que foi com uns 14, 13 anos, foi igual. Não mudou, sempre foi muito rígido assim, né? Imagina, pai militar, aquela coisa, né? É normal, né? Um pai militar agir assim. Porém, os meios de eu aprender, de eu ser corrigida, de eu ser ensinada, era apanhando, sabe? Que muitas crianças passam, mas pra mim foi pesou. Enfim, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque lá na frente isso refletiu muito na minha intimidade com Deus.
Só que isso eu fui saber lá na frente. Mas a par disso, para que vocês entendam um pouquinho do que eu vou trazer, que eu acho importante trazer isso, durante a minha infância, desde que eu nasci até alguns anos atrás, que eu me converti, que eu conheci Jesus de verdade, uma curiosidade assim que aconteceu comigo e que me fez entender o agir de Deus hoje, foi que, desde que eu nasci, todos os sonhos que eu tinha era espirituais. Eu tinha muitas brigas. Eu vou ser bem clara aqui, rasgada, tá? Pode rasgar, eu sei que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Eu tinha muitos sonhos com demônios, muitas lutas à noite. Eu acordava no meio da noite com demônios brigando comigo e eu não entendia, porque eu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Jesus, eu só tinha isso. Eu acordava na noite tendo essas experiências horrorosas, sobrenaturais. Eu não entendia. O que você achava assim, na sua cabeça? Passava eu morria de medo, eu rezava, né, algumas aquelas rezas decoradas, que achava que tinha, assim, que rezar algo, orar algo repetido, ler, ajudava. Mas assim, não ajudava porque acho que Deus é misericordioso, né? Sim. A fé, eu tinha fé de que aquilo me ajudaria. E eu tinha algo para me agarrar. Eu achava que aquilo ali ia me ajudar, e de alguma forma ajudava, porque Deus, ele conhece nosso coração, mas eu não sabia como me defender. Eu tinha essas brigas noturnas, assim, minha irmã também, ela tinha muitas experiências, minha família, no geral, sempre teve, mas eu nunca entendi o porquê. Então eu crescia, assim, mal, com medo, tinha medo de dormir, tinha medo de ficar no escuro, tinha medo de tudo por causa disso. Sim, você teve uma experiência com sua irmã também, né? Que foi chave assim, na sua vida, assim, com Deus. Sim, foi. Eu acho que foi uma das mais fortes, assim, onde eu tava com a minha irmã. Antes, assim, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha uns 14 anos. Foi aí que eu saí da base aérea, mas continuei morando em Pirassununga. Então, nessa fase, eu morava só com a minha mãe e os meus irmãos. E teve um dia que eu tava no meu quarto com a minha irmã e minha irmã tava sentada assim. Foi uma das principais experiências que eu tive, que me fez despertar para, peraí, tem algo além. Tem a Bíblia diz que o mundo espiritual é muito mais real que o nosso. Sim. O mundo espiritual é muito real. Então eu entendi aí nessa experiência que tinha alguma coisa para aprender, que Deus estava querendo algo de mim aí. Então quando eu acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, eu estava no meu quarto com minha irmã, e minha irmã devia ter uns 11 anos, ela estava sentada de frente pro computador, e de repente eu senti algo assim entrar no quarto, não sabia o que era, bizarro. Eu senti algo entrar e o ambiente mudou, e aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. E esse ambiente era como? Era pesado? Era pesado, era como se tivesse entrado algo pesado, sei lá, um demônio, um capiroto no quarto, entrou, mas eu não vi, eu só senti. Eu sou muito de sentir, eu não sou muito de ver, eu sou muito de sentir, discernir. E aí eu tava de frente pra minha irmã tava sentada assim, de lado pra mim, e eu vi minha irmã parada assim, sem se mexer. E minha irmã chama Maria Clara, ela sempre conta esse testemunho sobre ela, né? E ela ficou dura na cadeira assim, eu percebi que tinha algo de errado com ela. E eu falei, Maria Clara, você tá bem? Aí ela não conseguia me responder, ela tava dura. Aí de repente ela tentava virar assim pra mim falar algo, só que ela fazia toda a força do mundo pra virar pra mim. E quando ela conseguia virar e ela olhava pra mim, ela fazia assim, como se o olho dela ardesse muito. Uau. E ela não conseguia olhar pra mim, eu não entendia o que estava acontecendo, só que eu sabia, como eu sempre tive muitas lutas com demônios, assim, nos meus sonhos, nas minhas noites, eu sabia que aquilo era algo espiritual. Eu tinha noção daquilo, por mais que eu não conhecesse o poder de Jesus, assim como ele agia, o que a minha Bíblia dizia sobre aquilo. Aí eu vi aquilo, eu chamei minha mãe, e nisso veio minha mãe, veio meu irmão, e aí a gente foi pra sala e a gente tentou ajudar ela no quarto. Meu padrasto, na época, que morava com a gente, ele tentou ajudar a minha irmã no quarto, e ela gritava, começou a chorar muito. Aí foi quando a gente levou ela pra sala, ela sentou,
E ela, onde eu sabia assim, eu sempre ouvia dizer que os Salmos 91 eram salmos muito fortes, assim, era o salmo de expulsar demônio. Sim, aquele salmo que a gente deixa a Bíblia aberta, que é um salmo que vai ficar para o resto da vida. Porque lá eu resolvi. Aí eu falei, é isso, vou ler o salmo 91. E comecei a ler, assim, repetidamente, sem entender nada do que estava falando. E eu, misericórdia, o que está acontecendo? Aí nisso, meu irmão, mas quem assim, te deu esse discernimento aí de poder ler o salmo 91? Eu não sei, eu sempre ouvi assim, Sim. tipo, flashes de que esse salmo era forte. Sim. E tinha uma tia do coque, que a gente costuma dizer, adoro a tia do coque, essas melhores. A gente não ia pra igreja, a gente era aquela coisa, né, frios. Mas a gente tinha uma tia que quando o calo apertava, a gente corria pra ela. Todo mundo tem, independente do que for, quando o calo aperta, chama os crentes. Chama o povo que ora. Aí, de repente, minha irmã tava sentada no sofá e ela começou a abrir a boca e sentir muita dor e gritava como se de uma bola estivesse passando pelo pescoço dela, como se algo tivesse que sair dali. E eu orava e ela não conseguia falar, era algo mais forte que ela, assim, e a gente falou, vamos pra tia do coque. Isso já era tipo 2 horas da manhã. E vocês conheciam a tia do coque? A gente conhecia, tinha uma mulher lá de oração na cidade. E a gente tinha noção que ela resolvia os B.O. Que a gente já tinha noção que existia Deus, existia diabo, existia esses dois lados. Aí beleza. Que bom que vocês tiveram esse discernimento. A gente tinha essa noção pelo menos. Aí a gente falou, vamos enfiar minha irmã no carro. E colocamos minha irmã no carro lá, ela deitou no meu colo, sentou minha mãe e meu padrasto na frente e meu irmão. Essa parte até assim, foi difícil, mas foi um pouco engraçada, porque a gente colocou a gente entrou no carro, a gente falou pro meu irmão, ele chama Rafael. Rafael, quando a gente sair da garagem, a gente vai te esperar na rua e você fecha a porta da garagem e você entra no carro pra gente ir. Só que no desespero, a gente foi sem ele. Saiu com o carro e esqueceu meu irmão. Sim. Beleza, chegamos lá na dona Malvina, o nome dela. A gente chegou lá na casa dela e isso era quase 3 horas da manhã. A minha irmã não conseguia pisar no chão. Ela tava assim, completamente assim, tomada. Ela tava consciente, mas ela não conseguia se mexer. Sim. Ela não conseguia ter ação. Sim. E a gente carregou ela pra dentro, a dona Malvina já abriu a porta, a gente colocou ela na sala. Numa simples oração, ela virou pra minha irmã, pra aquilo que estava atormentando a minha irmã, e falou assim, ó, no nome de Jesus, não é na minha autoridade, é na autoridade do nome de Jesus, que carrega todo o poder, em cima, no céu, embaixo da terra, aonde for, sai no nome de Jesus. Como o nome de Jesus o negócio, tem poder, né? O nome de Jesus, foi tão simples, eu fiquei, gente, mas era só isso. Era só fazer isso, tava tudo certo. Aí eu falei, peraí, tem uma coisa aí que eu não tô entendendo. Aí eu lembro que na hora, assim, minha irmã voltou, deitou no meu colo, ficou olhando pra cima, refletindo do que tinha acontecido. Eu virei pra Maria Clara e falei assim, por que quando você me olhava no quarto, o seu olho ardia? Aí ela só falou assim, quando eu olhava, porque minha irmã tinha visão aberta, ela conseguia ver o mundo espiritual assim. E quando ela olhava pra mim, ela falou que quando ela olhava pra mim no quarto, tinha algo branco, como se fosse um anjo do meu lado, e ela não conseguia olhar de jeito nenhum, porque era de olho dela como se tivesse jogado fogo, como pimenta. Se Deus tivesse te olhando. Deus estava olhando, né? E eu não era convertida, não era cristã, não tava nem aí, não tinha intimidade com Deus, não tinha nada, não conhecia a Bíblia, nada, mas assim, quando Deus tem algo com você, assim, eu entendi aí. Porque às vezes a gente acha que só porque virou cristão que Deus tá junto. Sim. Tem algo além. Porque quando não tava nem aí, Deus já tava me guardando ali. Então, aí virou uma chave na minha cabeça. Falei, tem uma coisa acontecendo. Mas demorou muito ainda pra mim conhecer Jesus. Resumindo, em 2015, comecei a dançar na minha cidade, trabalhar com bandas de show, bandas de baile. Virei bailarina aí. E em 2015 eu fiz teste com o balé do Gugu, na época. Que Deus o tenha. Amém. Que ele era um grande homem. Ele fez teste com o balé do Gugu, passei e fui pra São Paulo. E aí comecei. Isso com 15 anos? Isso em 2015, eu tinha 20 anos. 20 anos, eu acho. 21. Aí vim pra São Paulo. E aí comecei a trabalhar com o balé do Gugu. E aí logo depois entrei no balé do cantor latino. Fiquei 3 anos com o cantor latino. E durante esse processo você teve algum Vida louca. Vida louca? Vida louca. Vim pra São Paulo, começou o fuzuê.
Aí conheci um monte de gente, aí era festa de segunda a domingo, segunda a segunda, E o que você amizades. sentia nesses Então, momentos, assim? Tinha alguma coisa que te vazio. Eu incomodava? tentava preencher com pessoas, com relacionamento, com bebida, com drogas. Um vazio que, na verdade, essa peça do quebra-cabeça só se preenche com Jesus. Sim. Só se preenche com Jesus, assim, a gente tenta achar meios pra suprir e não acha. E assim, pode até suprir por algum momento, algum tempo, né? Mas é passageiro. É passageiro. Aí, nesse meio tempo, assim, que foi de 2015 ao final de 2017, eu fiquei nessa vida até que um pouco antes disso eu tava passando assim por muito perrengue aqui em São Paulo. Tava faltando muita coisa, eu não tava tendo dinheiro pra me sobreviver. Aí foi quando eu falei, preciso de Deus. Eu fui roubada 5 vezes num ano só. 5 vezes. E eu falei, caraca, tá acontecendo alguma coisa, o que tá acontecendo? Então eu vi Deus me afunilando os meus caminhos, permitindo, sabe, as coisas afunilarem na minha vida para que eu entendesse que eu precisava depender dele. Sim. Eu tava agindo só pela força do meu braço. Aí foi quando... Então você foi buscar a Deus na hora da sua dor. Do aperto. Assim, no começo eu ouvi Deus como garçom, falei, ele precisa de Deus, ele precisa resolver meus B.O. Sim. Só que Deus, ele usou disso pra me pegar na curva. Com certeza. Deus foi ligeiro, ele falou assim, que ele tem as suas maneiras, ele né, de despertar a gente, e o tempo certo também, né? Ele teve que te levar lá no mundo, né? No tempo que você estava numa fase boa da sua vida, para você provar do mundo e para hoje você dar o seu testemunho aqui também, ser prova do que você viveu, do que você passou também. Exatamente. Né? Tipo, Deus, ele sabe para onde te levar, o que você passar, tipo passar por tudo isso para estar hoje contando isso. Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer, tudo que a gente passa, seja as piores experiências, vai servir um momento para ajudar outras pessoas. É verdade. Literalmente. Mas um pouquinho antes do final tava entrando em 2018, eu morava numa casa com 10 modelos, assim, era uma zona. Era uma loucura. Eu não cheguei a morar em casa de modelo, mas eu morei em República e misericórdia. Só Jesus. Só Jesus. Aí foi uma perdição. Aí só que tinha uma abençoada que morava comigo, a Rávila. Ela é uma benção mesmo. Da célula. É verdade, eu não tenho isso, é verdade. A Rávila, ela conhecia meu antigo pastor, que eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez na minha vida, o Darcy. Ele me ajudou, ele ficou na minha vida me pastoreando durante quase 5 anos, que foi aí que eu conheci ele. A Rávila, ela morava comigo e ela me apresentou ele. Foi aí, a partir daí que eu comecei a ser pastoreada, que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, o Evangelho, ter experiências com Deus e chegar até onde eu tô hoje. Mas, antes disso acontecer, eu tive uma experiência maravilhosa, que depois que eu virei cristã, que eu comecei a seguir a Jesus, eu nunca mais tive. Então assim, Deus tem as maneiras, né? É o jeito dele. Eu tava na minha vida louca, assim, completamente, assim, E esse período você tava no latino? Tava só com o latino aí. Só com o latino. Eu fiquei em 2015 dançando no Gugu, e depois eu fiquei só com o latino até sair do latino, eu fiquei até 2017. Em 2017, eu tava nessa vida, loucura. Aí um dia eu fui dormir. E eu tava assim, fumando e bebendo e vivendo do jeito que eu queria. Sim. Até que um dia eu estava dormindo nessa casa onde eu morava com várias meninas. E nessa época eu tinha um quarto só meu. Depois eu dividia quarto com 9 meninas. Mas assim, até então, acho que foi exatamente para que acontecesse que eu vou contar. Eu tava dormindo e de repente Jesus entrou no meu quarto. Ele entrou no meu quarto e eu tinha muita vontade de ver ele assim. Todo mundo tem, mas eu tinha uma coisa assim, precisava ver a cara dele. E ele entrou no meu quarto vestido assim, com uma roupa de... Era como se fosse um linho branco, uma coisa assim que... Sabe, não dá pra você descrever? Mas você pedia pra Deus se mostrar pra você? Eu sempre tive essa vontade. Sempre tive essa vontade. E eu, às vezes, minha mãe já tinha... minha mãe e minha irmã já tinham convertido. Elas já tinham lá no interior se convertido, já tinham conhecido Jesus, já estavam indo na igreja, estavam buscando. Sim. E eu ia às vezes,
porque eu gostava o povo do reteté, que gosta de orar, profetizar, gostava falar, das profecias. Adorar a profecia. Eu ia na igreja com a minha mãe porque dava por causa dessa profecia. Eu queria receber alguma coisa ali. Sim, gente, eu achava que a igreja era tipo cartomante, sabe? Sim, Você chegava e, vejo isso na sua vida. E não é. É que profecia, gente, pra quem não sabe, é um dom de Deus, né, Ju? Que o Senhor dá pra pessoas, assim, que tem o dom da revelação, que tem um contato, uma intimidade tão grande com Deus, que Deus se revela coisas, tipo, pessoais da vida de pessoas e até mesmo da dela, futuras, assim, né? Isso. É uma coisa espiritual, assim, uma intimidade que pessoas que doideira. são... Doideira. Mas todo mundo pode ter esse dom, né, Ju? Todo mundo. A Bíblia é bíblico, né? Os dons do Espírito. É bíblico, os chamados proféticos, evangelísticos, pastorais, enfim. Aí, onde que eu estava? Você estava parada exatamente quando você teve um encontro com Deus, que Deus se apresentou pra você. Tá. Aí Jesus entrou no meu quarto. E eu lembro assim, porque foi assim, voltando um pouco, eu sempre tive experiências noturnas com demônios, era luta, era batalha, era uma coisa assim que eu não entendia. Sim. Eu sempre tinha muito medo, eu não dormia com a luz apagada de jeito nenhum. E hoje em dia sim. Hoje em dia sim. Amém. Até que aconteceu isso, vai vendo. Aí eu lembro que eu tava com o abajur ligado no quarto e fui dormir. Com medo, não entendendo, ainda não tinha ido conhecido Jesus. E ele entrou no meu quarto. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma experiência assim, com o lado bom do espiritual, com o lado bom de Deus. Eu dormindo, eu acordei, ele entrou e eu fiquei com... Sabe, não sei se você já tomou anestesia. Aquela sensação de você ficar tipo mole. Meu corpo ficou anestesiado, eu não conseguia mexer. Porque eu acho que se eu me mexesse, eu acho que eu ia ficar... Sei lá o que eu ia fazer. Mas ele me deixou anestesiada assim na cama. E eu vi ele entrando assim, só que ele virou pra mim e falou assim pra mim. Mas você viu o que? A face? Eu vi ele inteiro. Eu vi ele da cabeça à planta dos pés. Só que na hora que ele saiu, é uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas é rosto assim? Tudo, amiga. Eu vi tudo. E como que era? Então, isso que eu vou falar. Quando acabou a experiência, era como se ele tivesse apagado da minha mente o rosto dele. Era como assim, eu só vou aparecer do jeito que eu sou pra você ali, nesse momento. Entendeu? Porque eu acho que a gente é tão... A gente não é digno de ver nem o pé dele, sabe? Sim. Só que naquele momento eu pude ver ele. Eu pude ver. Só que quando acabou a experiência, quando ele saiu... ele apagou da minha mente exatamente o semblante dele. Então eu não consigo te dizer como que era a sobrancelha, mas eu vi, eu sei que eu vi, eu tive essa experiência. E ele virou pra mim e falou assim pra mim: para de beber, para de fumar, para de se relacionar com todo mundo, para, eu preciso fazer algo na sua vida. E ele saiu. E eu lembro que eu parei assim, eu fiquei juro por minutos assim parada, tipo, oi. Sem acreditar no que tinha acontecido. Isso era à noite, de madrugada. Era de madrugada. Era sempre de madrugada que acontecia essas coisas. Então foi a primeira vez assim que eu tive uma experiência com Deus assim, e eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu peguei e mesmo assim continuei crazy na vida. E só que isso já estava quase chegando ali no final de 2017 e eu estava sendo roubada várias vezes, eu estava com muita dificuldade financeira e tinha uma igreja atrás de casa que era a única. E eu falei, vou lá, sei lá, eu já sabia se Deus muda, né? Sim. Aí fui lá, sentei, a primeira vez que eu sentei numa igreja, foi uma igreja evangélica, e como era a única igreja, eu não tinha noção dessas coisas de religião. Pra mim, essa coisa de religião ainda me separava das pessoas, e foi a primeira vez que eu falei assim, vou lá. Sentei, e o pastor pregou aquele dia, ele pregou alguma palavra assim que me tocou muito. E eu saí daquela igreja pensando assim, caramba, isso é a palavra de Deus? Que legal! E eu vi que aquilo ficou na minha cabeça a semana inteira e aquilo foi me mudando. Porque a palavra de Deus, ela liberta. E ela te deu sede. Sede! Eu falei, caramba, eu preciso disso. E eu falei, caramba, eu fui a minha vida toda na igreja, católica, independente. Sim. Eu ouvi a palavra, mas aquilo nunca tinha entrado em mim dessa maneira. Sim. Aí eu falei, bom, se na igreja evangélica me faz entender a palavra desse jeito, é aqui que eu vou começar a vir. Sim. Então, eu nunca fui tipo assim, vou pra tal religião. Não, se a palavra de Deus tivesse entrado em mim, daquela forma, numa garagem, ou na esquina, eu teria ido pra garagem, pra esquina. Sim. Então, eu sempre entendi que não tem a ver com religião, tem a ver com uma palavra de Deus.
Aí eu comecei, e nisso eu conheci a Rávida, que morava comigo, me apresentou o Darcy, meu pastor, que pastoreou por 4 anos, quase 5 anos, e aí ele foi me ensinando a palavra, e nisso foi se criando a igreja que eu congreguei durante 4 anos, que eu sou muito grata, a Glory Church, e nisso eu fui aprendendo. Aí nisso, pra vocês entenderem o porquê que há males que vem para o bem na nossa vida, porquê que quando a gente tem experiências ruins vai servir para alguma coisa. Sim. Começou a chegar nessa igreja que eu congregava muitas pessoas com problemas espirituais, muitas pessoas com problemas de possessão, muitas pessoas mesmo pedindo, implorando, chorando para que elas pudessem ser libertas de alguma maneira, porque elas não viam solução. Então, de repente, eu me vi orando por pessoas e fazendo igual a Dona Alvida fez pela minha irmã, falando assim, sai em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus. Sim. Que Jesus ele fala, né, que vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, sobre os cativos e libertar, expulsar demônios. Jesus disse que a gente faria isso. Sim. Disse que a gente faria obras maiores do que ele fez. E eu falei, ele falou que eu vou fazer, eu vou testar esse troço pra ver se funciona mesmo. Vou fazer que nem a Dona Malvina. Cheguei lá no povo, vinha o povo lá, um demônio, problema espiritual, orava, simples assim, e você via que através da palavra do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus, as pessoas estavam sendo libertas. Eu falei, meu Deus, então todo o tempo que eu tinha lutas espirituais à noite, era Deus me preparando para aquilo que eu ia fazer. E você disse que esse processo, quando você teve, né, tipo, que tava dando tudo errado, área financeira, área sentimental, que você, tipo, tava sem condições mesmo, assim, pra tudo. Como é que foi isso, esse processo? Aí você teve essa visão com Jesus, se aproximou dele, e o que Deus começou a fazer na sua vida, assim, que você, caramba, depois da igrejinha também teve a igrejinha que você gostou, começou a frequentar. Como que foi esse processo? Foi aí a chave que foi quando eu entrei no Balé do Faustão, que foi assim, no final de 2017, que foi quando eu conheci o Darcy, quando eu tava com a Rávida ali, que morava comigo, tive essa experiência com Jesus. Aí foi quando eu fiz o teste pro Balé do Faustão. Aí eu fui no finalzinho de 2017. E eu lembro que Deus usou uma pessoa na igreja que falou exatamente assim pra mim. Deus, a pessoa nem me conhecia, a pessoa falou assim, Deus tá te colocando num lugar novo, num ambiente novo. Mas não é só pra teu ego, não é só pra te agradar, não é só pra você achar que você é alguém ou... Não, é pra te usar lá, é pra usar disso pra levar o evangelho para as pessoas que precisam, pra levar Jesus para as pessoas que estão ali sedentas. E eu tinha acabado de fazer o teste do Balé do Faustão, e eu não sabia se eu tinha passado ou não, é muita mulher bonita, e a gente falava, será que a gente vai passar? Porque a gente não imagina isso. Aí, de repente, conheci o Darcy, conheci a Jesus, comecei a me alimentar, passou uns 2 meses que eu tava nessa vida assim de sedenta, tava apaixonada por Jesus. E no Faustão também a gente tipo, começou a fazer oração também, né, Ju? Mas era uma doideira. Nós duas assim, novas convertidas, a gente chegava lá, eu entrei no Faustão, resumido. Aí toda vez que a gente entra no palco, a gente fazia uma roda com as meninas pra orar. Essa aqui, minha filha, você que tá assistindo aí, não dá pra gente explicar muita coisa, mas você que ora em línguas, você que conhece o dom de falar em línguas, né? O dom do Espírito. Essa aqui, minha filha. Tia do coque. Ai, coitada. Pegava lá, fazia a rodinha de oração e ficava lá em línguas, orava. E naquele retetê, naquele fogo. O povo que não entendia nada orava ali, aceitava ficar na rodinha, né? Sim, foi mesmo. E foi aí que Deus começou a trabalhar muito na minha vida, né? Porque pra mim era tudo muito novo também, aquilo que eu tava vivendo. E pra Ju também, que Deus começou a levantar muito ela também no meio das meninas, né? Aí eu e a Laís trazia um monte de gente pra igreja, a gente orava pro pessoal, trazia o pessoal, ajudava as pessoas, né? Nossa, muita gente. A gente congregava juntas na mesma igreja no início. Então eu e Laís ali, a gente ficava pescando almas e quando a gente conhece Jesus, a gente fica tão apaixonado que a gente quer desesperadamente que as pessoas conheçam o que a gente está conhecendo. E isso é até um problema porque hoje, faz 5 anos que eu tô nessa, é uma dica para quem está conhecendo agora Jesus, assim, a gente às vezes quer enfiar a Bíblia a goela abaixo das pessoas, a gente quer forçar, e não é assim. A gente passa
pelo mundão louco antes de conhecer Jesus, exatamente para que a gente tenha paciência com o pouco que ainda não conhece. Entendeu? Porque cada um tem seu tempo, tem sua maneira, tem sua experiência. Então, assim, isso é a tal da religiosidade, né? Sim. A gente querer impor a parada para as pessoas. E isso aí descontamina. É verdade. Então a gente tem que ser sal na medida certa, né? E foi, tipo assim, Deus vai te usar da maneira que Ele quiser, porque, tipo, a gente mesmo chegou lá sem saber nada, eu mesmo, tipo, foi Deus que me colocou mesmo, não sabia nem o que era direita, esquerda, de repente, porque ela já era bailarina, né, amiga? Nossa, aqui eu não sabia todo mundo aqui, ela ia pra cá. Era bem isso, só tava aqui, só dando risada. Mas foi um mover muito grande, foi as mãos, o próprio Deus que me colocou lá, colocou a Ju também. Eu posso falar que foi Deus real, purinho que colocou mesmo. ela aqui, tá? Porque ela não sabia dançar nada. Não mesmo, gente. E Deus colocou ela no balé do Faustão. Foi mesmo. E Deus usava essa aqui, usava, e a gente ali fazendo a obra de Deus, né? Foi mesmo. E teve uma experiência muito linda que, deixa você até contar, que foi a primeira experiência que a gente teve de milagre. E a gente, foi assim, como a gente começou a orar, né, Ju, pelas pessoas, todo mundo, ai, mas como que é isso? E eu, com a Ju, começou a ir pra todas as igrejas, a gente, nossa, amiga, tem uma igrejinha ali super legal, falei, então vamos lá conhecer como é que é. Nossa, e a gente foi buscando, e Deus começou a se revelar pra gente. E as meninas estavam muito curiosas, né, Ju, de saber como é que era. Então vamos fazer um encontro. Aí eu falei, então vamos fazer uma célula lá na minha casa, vamos reunir todo mundo. E a Ju conheceu o pastor, o Darcy, né? Falei, então vamos reunir todo mundo, a gente leva o pastor, conhece uma missionária também, vamos reunir todo mundo. E acho que foi no segundo encontro que a gente fez, o primeiro foi uma bênção, o segundo encontro a gente foi pedir pizza, né, e falar de Deus, alguma coisa assim. E a gente tava conversando com uma menina que a gente nem conhecia, eu não lembro quem tinha levado a Andressa. E foi um mover, assim, sobrenatural de Deus ali. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus, que eu ainda vou contar pra vocês no dia. Milagre foi a primeira. Sim. Nossa, assim, foi muito foi louco. Sobrenatural. Foi assim, né? Essa Andressa, ela é modelo, assim, alta, magra, branca, loira. Isso. Capa da Vogue, a gente viajou pro mundo inteiro. E a gente, assim, duas eram ela, tinha acabado de conhecer, mas a gente tava assim na flor da coisa, vivendo tudo à flor da pele. Foi mesmo. Aí tinha acabado o culto ali, a reunião de oração, e a gente ficava ali horas, a gente passava a madrugada inteira na sala do pastor, conversando, aprendendo e tudo mais. E tava assim, tinha um sofá, eu não lembro onde você estava sentada. Onde você estava sentada? Você lembra? Você estava no chão? Eu acho que eu estava no chão, sentada. A Emily tava, né? Aí tava assim, um sofá e um painel com a TV. E essa Andressa estava sentada no meu pé, sentadinha aqui com a perna cruzada. E tinha umas meninas do meu lado, sei lá, devia ter umas 8 pessoas na sala. E era a maioria mulher, né? Aí tava eu acho que 7 meninas e o pastor e o Danilo, né? E o Danilo, isso. Tinha 2 pastores, né? Foi. E eu lembro que esse pastor, ele era muito usado por Deus, assim, falando as paradas, assim, eu ficava tipo, caraca, o que é isso? Como você sabe dessas coisas? Era mesmo. Eu não entendi. Não, e todo mundo impressionado, assim, aí ele falou assim, olha, Deus mandou vocês orarem por ela, e todo mundo impôs as mãos, né, todas as meninas colocaram as mãos, e a gente orando, chorando, e Deus trabalhando, quando vê, gente, tipo, a menina começou a sangrar inteirinha. Foi assim. A Andressa estava sentada no meu pé. A Emily estava sentada na minha frente. E a gente estava tudo com o olho fechado orando. E o pastor Danilo, ele tinha acabado de orar exatamente assim pra Andressa. Ele falou assim, olha, eu vejo Deus te curando. Eu vejo Deus te curando da cabeça à planta dos pés. E estava todo mundo com o olho fechado. E pensando aqui, ninguém... Eu tava com o olho fechado. Eu tava porque eu assustei, porque a Emily, ela quando falou isso, a Andressa, ela estava de olho fechado, ela estava com a perna cruzada e assim orando. Ela não, mas estava todo mundo, amiga. Todo mundo tava colocando a mãozinha nela. Amiga. Tem foto. Mas isso foi depois. Foi depois? Eu já intrometendo aqui, mas eu acho que foi isso. Vamos apresentar aqui. Adoro. Amiga, isso foi depois, calma. Isso é um podcast de amiga, minha gente. É isso. A gente tá lembrando que faz tempo. Foi em 2018. Foi assim, a Andressa estava sentada no meu pé. Nesse momento a gente tava, assim, a maioria tava com o olho fechado, porque a própria Andressa se assustou quando ela viu. Porque a Emily tava sentada na minha frente, de repente, eu aqui, a Emily gritou, Andressa!
E aí, quando eu abri o olho, eu olhei. Quando eu olhei, a Andressa abriu o olho, assustou, como assustou, porque ela tava sentada com a perna cruzada e o pastor tinha acabado de dizer que o Deus estava curando o sangue dela. E nem ela sabe o que ela tinha. Porque quando a gente abriu o olho, tava saindo sangue debaixo de todos os dedos da mão dela. De todos, né? Tava nos dedos, tava na perna. Mas não tinha nenhum furo. Tipo, tinha nada. Tava sangrando. Ela tinha sido curada naquele momento por alguma coisa, não sei, a gente não sabe o que é. E a gente começou a falar em mistério lá, aí virou uma confusão. Aí meu filho, aí eu virei crente. Aí eu falei, eita Deus. Mas aí realmente, assim, todo mundo naquele dia falou, caramba. Tipo, aí a gente queria mais e mais. Mas foi até, meu filho. Foi mesmo. Orou, a presença de Deus esse dia, eu te falava. Foi a primeira vez que eu sentia a presença de Deus, era palpável. Sim. Só faltou ele aparecer e falar, e aí galera, beleza? Porque foi uma coisa assim bizarra, túnica de joelho, foi uma loucura. Aí a partir desse dia que a gente falou, tá acontecendo alguma coisa, eu acho que Deus quer fazer algo na nossa vida. Deus quer ajudar a gente. É aí que começou a se criar uma igreja ali, porque a igreja nem existia. Né? E Deus começou a usar muito a Ju, e aí você continua seu testemunho, amiga. Sim. Aí eu comecei a entender nesse processo, até até ano passado, assim, que eu tava congregando nessa igreja, que foi uma escola pra mim, foi onde eu entendi meu chamado, sou muito grata. Porque nesse processo comecei a pregar, comecei a levar a palavra, entendi que o meu chamado é evangelístico, porém hoje eu entendo, assim, claramente que Deus, de um ano pra cá eu tenho entendido isso, que Deus ele tem chamado pra cada um. Evangelístico, pastor, ok. Só que o meu chamado evangelístico, hoje eu entendo que é mais dentro do meio artístico, mais mídia, não é tão púlpito. Claro que assim, se chamar pra pregar nos púlpitos da vida, a gente vai, entendeu? Mas o Deus plantou a gente no meio artístico. Tanto é que a gente tá aqui num podcast pro mundo todo, entendeu? Pra falar de Jesus, pra falar do que Deus fez. Então assim, o nosso chamado evangelístico, com certeza o seu também porque está aqui falando disso. Então eu já falo que é. Então assim, a gente tem que entender onde é que Deus quer nos encaixar. Qual é o nosso nicho evangelístico, sabe? Porque às vezes eu falo assim, né? Até então, todo esse tempo, eu só pregava assim em púlpitos, em igrejas. E ok, foi maravilhoso, entendi o meu chamado. Mas por exemplo assim, é a mesma coisa de você pegar uma caneta e usar a caneta para prender o cabelo. Sim. Ela vai estar servindo para alguma coisa, mas ela não está naquilo que exatamente é para ela fazer. Então hoje eu estou entendendo isso melhor. É difícil você entender o que Deus quer. Às vezes você quebra a tua cabeça, assim. Mas o negócio que hoje eu entendo é que assim, é viver dentro da palavra, descansando em Deus. Porque naturalmente Ele vai colocando as coisas no lugar. E você aí que tá preocupada, tô na igreja, mas Deus não tá me usando, tô no meu trabalho, Deus não tá me usando. Relaxa. Você esquece isso, meu filho, porque Deus vai te usar onde você menos espera. Eu nunca quis que Deus me usasse. Eu falava, meu Deus, não quero nada a ver, Deus. Sim. Então assim, o negócio você vai entender o seu chamado no processo. Vai vivendo, vai fazendo, vai indo, vai tipo, adorar a Deus, vai aprender a palavra, vai servir. No processo você vai identificando. Às vezes a gente fica na cabeça. E às vezes eu falo muito, né? Porque às vezes tem gente que fala, mas Deus não me usa nisso, mas como que é isso? Mas às vezes num abraço seu você tá curando alguém, num abraço seu você tá confortando alguém de algo que ela tá passando, e às vezes você nem sabe que esse abraço tem cura. Às vezes um falar assim, um te amo, um obrigado, tá salvando a vida daquela pessoa, entendeu? Às vezes não é um lugar, não é o ambiente, mas é você, entendeu? Sim. Você vai curar, você vai fazer. Às vezes você não tá entendendo o que tá acontecendo, mas você está fazendo, Deus está te usando. Se você é convertido ou tá começando a caminhar com Jesus, fica despreocupado, meu filho. A sua hora vai chegar e pode ter certeza que Deus já tá te usando de alguma maneira e às vezes você nem imagina, viu? Né, Ju? É porque às vezes a gente fica tão preso assim em certos tipos de dons que a gente esquece que o amor é o maior dom. É verdade. Se tu tiver amor, você vai estar curando, libertando tanta gente. Então não se prenda aí no que você vai fazer para Deus, qual é o seu chamado, não fica desesperado quanto a isso. Vai vivendo no processo, você vai entendendo. É natural. Senão você vai forçando algo a ser algo e você acaba fazendo coisa que não é pra você fazer.
Entendeu? Então é muito natural, assim, E o que a vida você com tirou Deus. desse encontro que você teve, assim? Qual que é um conselho que você falaria para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, assim? Do que você tirou de todo esse tratamento, né? Tipo, desde lá muito novinha, teve essa experiência com seus pais e conheceu Jesus através de uma maneira diferente com sua irmã também. Sim. E depois veio, conheceu o mundo e hoje vive coisas grandes com Deus, assim, sabe? Conhece, tem intimidade com o Senhor. Olha, assim, uma parte que eu até não falei, quando eu conheci Deus, eu tive muita dificuldade de entender a paternidade de Deus por conta da minha paternidade ter sido uma criação, assim, ruim, complicada. Então, foi muito difícil eu entender a paternidade de Deus, foi muito difícil chamar Deus de pai. Então, Deus era pra mim só aquela coisa de Deus, fogo consumidor, o Deus que faz o mar se abrir e tal. Deus, ele é Deus de poder, mas Deus é um Deus de detalhe. Tanto é que na minha vida, antes de conhecer ele, eu tava passando tanto perrengue que teve vezes assim que eu não tinha o que comer e Deus mandava alguém pra me abençoar. Então, Deus é Deus de detalhes. Ele é pai, ele cuida, ele entende o seu coração. Então, assim, a maioria das pessoas que provavelmente vão ouvir esse podcast teve problemas na criação, na infância e provavelmente tem ou vai ter ou teve problemas com Deus. E reflete, né? Uma coisa reflete na outra. Questionamentos, né? Tipo, questiona, por que Deus fez isso? Por que Deus levou essa pessoa? Uma coisa, eu sei, assim, tudo que eu passei. Eu passei por muitas coisas difíceis que talvez não dê pra falar aqui. Mas eu vejo assim, tudo que você passa, se você perdeu alguém, tudo é pra glória de Deus. Tudo vai apontar para um destino. Eu ter lutas espirituais à noite, eu ter problemas com paternos, eu apanhar, eu sofrer, eu ter passado necessidade, apontou para eu chegar até aqui. Apontou. Eu não poderia ajudar pessoas que passou pela mesma coisa que eu passei. Eu não teria autoridade para isso. Eu não teria autoridade para falar de paternidade. Eu não teria não autoridade, mas entendimento, sabe, do que eu tô falando. Então, assim... Um processo para um propósito. Assim, né? Tipo, o que eu tenho mais, assim, propriedade, a palavra pra falar, é de paternidade. Paternidade, porque eu consegui, por exemplo, perdoar o meu pai da terra, meu pai natural, depois de tudo que eu passei. E mesmo assim, hoje ele ainda não fala comigo. Inclusive, eu tô aqui, pai. Mas assim, eu consegui perdoar, mesmo sem motivos pra perdoar. E quando eu consegui perdoar meu pai, eu consegui ver Deus como pai. Então, assim, perdão nesse processo. Consegui perdoar as pessoas. Consegui orar por aqueles que te perseguem. Faz com que a gente ame as pessoas. É verdade. Então, assim, a paternidade de Deus me salvou. Me salvou porque a gente fica muito sozinho aqui. Então, quando você consegue ver Deus como pai, sabe, entender a paternidade de Deus, aquela peça que falta do quebra-cabeça, ela é preenchida. Aí você para de buscar coisas pra preencher esse vazio. Pessoas, homens, mulheres, relacionamentos, bebida, droga, isso para de ser algo que vai preencher, não cabe mais. Então eu consegui me preencher, eu consegui entender que tudo de ruim que eu passei foi por um propósito. Às vezes a gente acha que a gente tá no fim da vida, que nada vai dar certo, mas é o começo. Então isso eu entendi. O lugar que Deus coloca a gente pra trabalhar, qualquer lugar que você for, que Deus te plantar, vai ter um propósito. Sim. Vai ter um propósito. Durante o processo, né, que a gente trabalhou no Balé do Faustão, Ju, teve alguns questionamentos, assim, de pessoas falando, mas tá falando de Deus e tá aqui de roupa pelada. Eu já me julgaram, mas estou te fazendo essa pergunta. Você sabe. Nossa, muito julgamento. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igrejinha do Rei Teté, lá da minha mãe, lá no interior, que é pessoal bem tradicional, a tia com o vestidão até o pé, o cabelão até a bunda, aquela coisa. Eu adoro. Mas assim, eu já sei que existe esse julgamento. Sim. E é normal, o pessoal cresce e vive na igreja, muitas pessoas, dentro de uma caixa. E a palavra de Deus, ela tem tanta revelação, ela tem tanta coisa. Deus, ele trabalha de tantas maneiras, e as pessoas se prendem em algo, uma formulazinha. E assim,
Deus, ele precisa pôr luz aonde não tem luz. Então, se ele quiser me colocar para trabalhar de garçonete num prostíbulo, ele vai pôr. Então, assim, Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Não que eu vou me prostituir, mas assim, ele precisa pôr alguém que vai ser usado em um lugar que precisa de... Entende? As pessoas precisam, as pessoas estão sedentas. Jesus andou com prostituta, Jesus comeu com ladrão, Jesus fazia todas essas paradas, então por que eu falo mal? Sim. Então, quando Deus... eu sempre deixei muito claro, uma vez fui pregar nessa igreja, e tinha uma tiazinha lá que ela tinha falado mal de mim, né? Tipo assim, como assim? Essa menina que dança lá com a bunda de fora vai pregar? O pessoal não cabia na cabeça das pessoas. Então, assim, eu sempre deixei muito claro. Às vezes vai ter coisa que a gente não vai entender, não vai ter pé nem cabeça, mas Deus, ele tem as suas multiformas de trabalhar, de levar o reino dele nos lugares. É porque Deus não tá na religião, né? Ele tá no amor que a gente coloca pelo próximo, né? Porque Deus amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então quando a gente coloca esse amor pra fora de amar a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, a gente entende esse amor de Deus, né? Que o amor não é de Deus, não é a religião, o amor de Deus é o amor de Deus por você, assim, né? E uma coisa que é problema assim nos lugares que eu vejo que foi hoje eu percebo que foi o porquê de muitas pessoas julgarem a gente tá dançando e ao mesmo tempo tá servindo. Por exemplo, o problema de muitas pessoas é elas vão pra igreja, elas nascem na igreja, elas estão ali. E elas criam um clube da Luluzinha, onde hoje eu sou perfeito, hoje eu sou santo, hoje eu não peco, hoje eu sou de Jesus, então eu vou andar com essas pessoas perfeitas de Jesus, que não pecam, que caga bombom. E aí cria esse clube, e aí elas esquecem que elas devem ser igreja fora desse clube. Sim. A igreja somos nós, a igreja não é quatro paredes. Sim. A igreja é sair por aí, ó, nos cafundó e ser igreja na esquina, ser igreja no teu trabalho, ser igreja no teu dentista, ser igreja no teu casamento, ser igreja dentro da sua casa, ser igreja onde for. Ser igreja onde for. Aí elas esquecem, porque é o clube das pessoas perfeitas, esquecem de que a igreja tem que estar com as pessoas imperfeitas. Entende? Sim. Então, acaba se criando isso. Então, quando vê alguém fora daquela caixa, fora daquele clube, entra julgamento, entra fofoca, E muita gente acaba confundindo isso, né? Como, é crente, tá dentro daquela bolha. Mas não é que é isso, é que as pessoas criaram essa bolha para as pessoas acreditarem que crente é aquilo. Que a pessoa que crê em Deus, ela tá naquela bolha também. Mas Jesus não, Jesus tá para todos, tá para todos. Ele quer você, ele quer você do jeito que você tá, com seus maiores defeitos, com seus maiores pecados. Ele só tá aqui querendo abrir as portas para você entrar. Sim. Ele está falando, venha como você está. Sim. Venha do jeito que você tá, venha assim, descalço, venha todo arrebentado, mas vem. Porque Jesus, ele é cavaleiro, né? Sempre disse, ele é cavaleiro, ele não vai... que nem o diabo entrar na tua casa, na tua vida, chutando tudo, invadindo e fazendo uma bagunça, escarcel. Não, ele bate na porta. Ele fala, tu quer que eu entre, minha filha? Se você quiser, me convida. Aí ele entra, ele é cavaleiro. Então ele só tá pedindo, ele pergunta, e você faz o convite, ele entra. Aí ele toma conta. É quando você dá essa chave da tua vida pra ele, fala, toma conta agora, amado. Sim. Aí ele começa a mudar. E foi aonde, quando eu entrei no Balé do Faustão, que aí eu pude ter um trabalho, um salário, enfim, que eu comecei a colocar minha cabeça no lugar, que tudo literalmente mudou na minha vida. Sim. Mudou na minha Teve vida. algum momento da sua vida, assim, da sua trajetória, que você falou assim, eu vou desistir, eu não vou conseguir mais? Ou achou que Deus tinha te esquecido em algum momento, assim? Ou antes da sua conversão mesmo? Assim, então, eu sempre tive muito claro na minha cabeça de que Deus é perfeito e a gente que erra. A gente que peca, a gente que causa treta. Sempre tive. Então, assim, já me decepcionei. Mulher sabe. Já me decepcionei. Eu sempre ouvi essa parada de que igreja tem muito problema, tem muita fofoca, tem muito disso, que as pessoas se decepcionam com o homem e saem da presença de Deus. Então, eu sempre tive isso muito claro que poderia acontecer. Então, eu sempre fortaleci em mim de que é o homem que erra, que Deus é perfeito. Sim. Então, independente do problema que eu passasse, eu precisava deixar sempre Deus ali. Eu não poderia, alargar Deus. Poderia mudar de lugar, poderia mudar de amizade, mas Deus não. Sim. Então, assim, passei por muitas coisas.
fiquei muito mal muitas vezes por vários problemas, fiquei muito triste, fiquei fraca espiritualmente, mas eu nunca consegui falar assim, vou chutar o balde, deixa Deus pra lá e viver outra coisa, sabe? Amém, de ter outro glória pai. a Deus. Isso, graças a Deus, não. Graças a Deus. É e tem um versículo que marcou a sua história, assim, que é um versículo sem ser o Salmo 91, né? Que esse aí marcou bastante essa história. Sim. Algo assim que você, tipo, sim, lembra, tem. assim, muito. Tem um que diz assim, eu não sei que passagem que tá, mas ele diz assim: nenhuma arma forjada prosperará contra a igreja do Senhor. Nenhuma arma forjada prosperará contra os filhos de Deus. Nenhuma arma forjada prosperará. Então isso eu sempre declaro sobre a minha vida, assim, porque independente do que fizer, independente das pessoas que declararem algo, fizerem algo e te injustiçarem, porque isso vai ter até a gente morrer. Sim. Eu entendi que enquanto a gente está debaixo das asas, né, como diz em Salmos 91, né, que o Senhor nos coloca debaixo das asas dele, que a gente está no esconderijo do Altíssimo. Quando a gente está no esconderijo do Altíssimo, nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Uau. Pode ir fazer obra de qualquer coisa do capeta pra tu. Sim. Que se você tá ali com Deus, buscando a Jesus, colocando ele na frente, nada vai te atingir, não vai prosperar, vai regredir. Pode até abalar um pouquinho, pode até dar um vento, mas não vai prosperar do jeito que as pessoas ou o mal quer, entende? Então isso eu tomei pra minha vida assim, porque como eu conheci muito o lado espiritual, não só, porque tem muito racional, que tem que ter o lado espiritual, tem que ter o lado racional. Sim. Eu acho que erra muito quando a gente espiritualiza tudo. Sim. A gente vive num mundo assim do além, e quando tudo é muito racional. Esses dois extremos, eu acho que é ruim. Equilíbrio. Tem que ter os dois. Eu acho assim que a gente não pode deixar de viver o céu na terra, porque Deus tá aí, né? o reino de Deus, Jesus vem pra cá, mano. Então assim, tem que ter tem as coisas sobrenaturais, mas também tem que ter o racional. Sim. Então, como eu conheci os dois lados, muito, eu acho que a gente, eu comecei a temer muito isso, sabe? Então, a gente tem que levar muito a sério, tem uma passagem que diz assim, né? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra hostes espirituais da maldade, é contra espíritos, é contra poderes espirituais. Então, quando a gente tem problemas na terra, pessoas nos perseguindo, coisas assim, é tudo influência espiritual. A maioria é influência espiritual, infelizmente. Sabe, as pessoas, o demônio ele não pode sair aqui, se configurar aqui, sair andando e batendo na gente. Ele precisa de corpos, ele precisa de pessoas, ele precisa de coisas para usar para nos atormentar. E ele, infelizmente, usa pessoas, usa situações. Então, assim, quando a gente entende que a nossa luta não é contra pessoas, que a Bíblia diz, eu tô falando não, a Bíblia diz. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que pôr Deus na frente. Enquanto a gente faz isso, nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Amém. E Ju, qual que é um conselho que você deixaria para as pessoas, os jovens que estão se convertendo agora, estão numa caminhada com Deus, e você como jovem, como já viveu várias coisas com Deus, o que você falaria para eles, deixava um conselho aí para eles? Menina do céu, tem tanto conselho. Deixa eu pensar, amiga. Um conselho. De uma pessoa madura. Jovem madura. Tipo assim, eu comecei a conhecer Jesus, assim, Deus, na porrada. Eu comecei com a mão na obra. Eu não passei pela fase do sentar, ouvir, aprender e ser membra. Eu não passei. Eu comecei servindo, eu comecei ali, tirando demônio, expulsando, orando, fazendo, servindo, não sei o que. Então, assim, eu comecei na fase 5, eu não comecei no 1, no 2. Então, pra você que tá começando, assim, a conhecer, a ir pra esse lado, a dica que eu tenho é vai com calma, vai de leve, vai aprendendo, aprenda a amar Jesus, aprenda a amar a pessoa dele, aprenda a amar o que ele escreveu, o que ele disse, o que ele falou, o que ele pregou. Porque assim, às vezes a gente passa só a idolatrar a pessoa de Jesus, a pessoa carne. A gente esquece do que ele falou, que é o importante. É legal amar Jesus, ele é digno de ser adorado, idolatrado, sim, ele é filho de Deus. Mas a gente, às vezes, eu acho que a gente pende tanto pro lado
almejar Jesus, aquela figura de Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito, que a gente esquece de almejar o que ele deixou de palavra, que é o que liberta. Não é Jesus carne que vai libertar, é o que ele falou que vai libertar. Então, aprenda a amar ele e aprenda a amar o que ele falou. Quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar essa pessoa. Você faz de tudo para não entristecer essa pessoa. Então, automaticamente você vai conseguindo andar em cima do que ele disse, porque você amou ele primeiro. Porque quando você quer obedecer as regras, né, a lei, antes de amar a pessoa, você vai falhar no meio do caminho, você vai cansar no meio do caminho, você vai desistir no meio do caminho. E você vai, muitas vezes vai sair da presença de Deus no meio do caminho, porque você, antes de amar ele, você só quis obedecer. E quando a gente põe regra sim ou não, a gente vai ficar tentado a fazer o errado. Então, aprenda a amar Jesus, porque a partir disso você consegue naturalmente a fazer as coisas por amar alguém. Amém. Muito lindo, Ju. Ai, gente, eu amei nosso podcast hoje. Esse episódio está incrível. É muito lindo o seu testemunho, é muito lindo o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida também poder abençoar outras vidas e que Deus continue esse processo com você, continue te abençoando na sua carreira, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida e que Ele continue te levantando mais e mais, com mais unção, com mais autoridade na presença dEle. Eita. E que a gente possa viver mais e mais o sobrenatural, né, de Deus. Amém. Assim, em nome de Jesus, eu amo a sua vida. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Você agora é de casa, viu? Sim. Vamos marcar mais vezes pra gente falar mais sobre Deus e nossas experiências, porque eu e o Caju tem várias experiências também. Foi até ruim. Aí já brigou, já tretou, já tentou se falar. Verdade. Doideira. Mas é isso, tipo... Pois é, mas a gente continuou com amor em Deus. Exato, o amor lança fora é todo medo, o amor de Pois é. Amém. Muito obrigada. Um grande beijo pra você. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado também desse episódio, né, Ju? Amiga, eu que agradeço. Obrigada. É um prazer estar aqui com você e falar do que Deus fez, que eu acho que o testemunho não é só você pregar. Evangelizar não é só você pregar, é também contar. A própria Bíblia diz que o nosso testemunho vai mover corações, né? Vai converter. É uma maneira de Deus se mostrar. Então, obrigada por ter me chamado. É um prazer, espero que vocês tenham se identificado. Tenho certeza. E é isso. Do lado da lá. É isso, gente. Muito obrigada, viu, Ju? Obrigada a vocês aí que acompanharam esse episódio, gente. Tá incrível. Então sigam aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem, manda pra amiga, pra tia, pra todo mundo. Sim. Não deixe de assistir, porque é uma jovem menina contando um testemunho lindo de experiências que ela teve com Jesus. Tá assim. E eu tenho certeza que vai te inspirar muito a buscar Jesus, a poder, né, buscar esse amor que Deus tem pra nos dar aí todo o tempo. Então, grande beijo pra vocês, fica com Deus e olha, não esqueçam de compartilhar, hein, conto com vocês. Gente, compartilha, porque quanto mais a gente faz isso, mais o reino se expande. É verdade. A gente precisa de você nesse projeto aqui, hein. Beijo, meu povo. Tchau.